Bem, se estiverem de acordo, vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 9 de março. Ontem foi dia da senhora, das senhoras, fizemos uma linda homenagem às senhoras aqui nesta biblioteca. Então vamos dar início a esta reunião em plena guerra, em que o povo ucraniano está a ser massacrado e luta desesperadamente pela sobrevivência e pela democracia, pela liberdade, pela sua independência. Aliás, está a ser destruído o povo ucraniano e russo. Portanto, disto tudo está um fascínora, um assassino, que eu há muitos anos que digo que ele é psicopata, mas pouca gente não acreditava. Mas pronto, está-se a confirmar a psicopatia daquele rapaz, como há muitos outros. E de maneira que a luta continua e estamos a ser solidários, inclusive no âmbito da AMAL. O Governo tem várias estruturas nacionais a tentar ajudar, em colaboração com os municípios, estes ucranianos. Bem, vamos então dar início a esta reunião. Não vai ser votada a ata da reunião anterior. A vereadora sugere umas alterações. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir. Se tenha bondade, Sr. Vereador. Ora, muito bom dia a todos os presentes, todas as pessoas lá em casa. Sr. Presidente, era só fazer aqui uma chamada de atenção e dizer que a solidariedade não se anuncia, pratica-se. E estarmos a gastar dinheiro num outdoor, acho que é completamente injustificável, quando esse dinheiro podia ter sido canalizado e muito melhor aplicado, por exemplo, em bens essenciais, para enviarmos como nosso contributo, para enviarmos para um povo que está a ser massacrado. E dizer-lhe que os vereadores do Partido Socialista estão disponíveis para aprovar, aqui em sede da reunião de Câmara, qualquer contributo para que possamos ajudar o povo ucraniano. E, de certa forma, mostrar o nosso desagrado para que a atitude que a Câmara Municipal teve em propagandear uma solidariedade que acho que não faz sentido gastar dinheiro no outdoor. A dizer, nós somos solidários, não, gaste-se dinheiro, sim senhores, arranjar em comprar bens essenciais, até podia ser a mesma verba, bens essenciais para enviarmos. É só isso. Obrigado. Olha, Sr. Vereador, eu já vi que tem qualquer coisa contra os outdoors. Aliás, iam uma reunião atrás, diria que nós tínhamos gasto no ano 2021 qualquer coisa como 40 mil, ou que era euros em outdoors. Afinal de contas, não passou de 3 mil e pouco. O senhor faz as suas contas. É bom que sejamos verdadeiros e não se centrem em falsidades. Por outro lado, reparo, ainda ontem, com parcos custos e atendendo, agora estou-me a lembrar do treinador do Sporting, o Bruno Amorim, Ruben Amorim, que ele já disse várias vezes que os seus jogadores que os surpreendem. E, de facto, os meus funcionários da Câmara muitas vezes surpreendem pela positiva, e estou-me a lembrar de uma iluminação que eles fizeram na fachada da Câmara Municipal, que está linda. Se calhar o Sr. Vereador acha que se gastou muito dinheiro ali. Eu acho que se foram parcos recursos, com a habilidade destes funcionários. Estou-me a lembrar do Nuno Emídio, do engenheiro Daniel, do João Veiga, do Lucindo. Eles, os quatro, fizeram uma iluminação linda, que toda a gente conhece. Claro que o senhor acha que é dinheiro jogado fora, etc. Pronto, mas
Isto tudo para dizer que vale a pena manifestarmos solidariedade para com o povo da Ucrânia, que está a sofrer terrivelmente, e se quer que lhe diga também, já temos mais umas bandeirinhas que vão chegar aí para as pessoas mostrarem a sua solidariedade às janelas. É bom que este sacana deste presidente da Rússia saiba que o mundo está contra ele, o mundo está solidário com o povo da Ucrânia, que está a sofrer muito. É bom que se saiba e que se mostre esta luta pela liberdade e pela democracia. E eu, sinceramente, há coisas que não nos devem... que a luta pela liberdade e pela democracia é das coisas mais lindas que há. Um povo sacrificado, um povo sem liberdade, um povo reprimido, é horrível, horrível. E daí nós democratas, nós socialistas, nós sociais-democratas, devemos demonstrar isso. Demonstrar, abertamente, de peito aberto, estamos contra aquele fascínora, estamos a favor de um povo, das mulheres, das crianças que são sacrificados, são mortos, são assassinados, contra aquele Putin merece uma coisa que eu não posso dizer aqui numa reunião de Câmara. Portanto, é com muito gosto, muito orgulho que fizemos aquele outdoor, que não é caro, tal como a iluminação da fachada do município, com a habilidade dos nossos funcionários, que me estão sempre a surpreender pela positiva. Não é caro. Não é caro. Claro que estamos envolvidíssimos em várias campanhas de apoio aos ucranianos, com alimentos, com roupas. No caso particular de Castro Marim, a Igreja de Altura lideram um movimento em articulação com a Associação dos Ucranianos do Algarve, em que as juntas de freguesia e a Câmara apoiam significativamente. Por outro lado, estamos em articulação também com a Comissão Nacional de Apoio ao Migrante, também estamos em articulação permanente com o CEF, inclusive. Portanto, estamos a desempenhar o nosso papel, não fazemos mais que o nosso dever de seres humanos, porque o que está aqui é que temos que ser humanos, é isso. Repara, se fizermos só um outdoor, mas não me repugnava nada que se encharcasse este Conselho de Outdoors daqueles, porque temos de manifestar a nossa solidariedade com aquele povo contra um fascínora. Um fascínora. Mais alguma questão? Tenha a verdade, Sra. Vereadora Rosa. Bom dia a todos. Sr. Presidente, obviamente que concordamos que a solidariedade é algo importante e deve ser feita, mas melhor ainda é fazermos mais. Eu tenho conhecimento que outros concelhos já enviaram autocarros com alimentos, com bens essenciais e voltam com pessoas, ajudando-as depois cá a iniciarem uma nova vida. E é isso que gostaríamos também de saber se o Concelho de Castro Marim está ou não preparado para fazer algo do género. Ora, aí está. Repare, já sai hoje um pedido do município para as famílias de Castro Marim que queiram aceitar famílias da Ucrânia. Eu já recebi mensagens nesse sentido, pessoas que estão disponíveis para aceitar o ucraniano, já estamos aí a articular isto tudo. Repare, mas, por exemplo, uma Câmara como a de Lolé, ou como a de Olhão, ou como a de Albufeira, tem uma capacidade financeira que lhe dá para enviar autocarros à Ucrânia ou à Polónia, buscar. Portanto, só uma deslocação do autocarro, já que o senhor vereador se preocupa tanto com o dinheiro que a gente gasta em outdoors, só um autocarrozinho a ir à Polónia são 11 mil euros. Portanto, isto tudo que estamos a fazer não é de uma maneira desgarrada, é de uma maneira articulada, no ambiente da AMAL. Claro que há câmaras ricas e câmaras menos ricas que podem ir muito mais além. Tenha a verdade, Sra. Vereadora.
Muito bom dia a todos. Eu sou daquelas pessoas que sobre esta matéria pouco falo e pouco partilho e pouco publico, mas porque de facto todos nós estamos emocionados e às vezes não conseguimos gerir as nossas emoções e é um assunto que me toca particularmente. Nós individualmente poderemos fazê-lo, eu já o fiz enquanto cidadã, poder listar-nos como família de acolhimento, mas nós temos que ser responsáveis e não vivermos de populismo, do imediatismo. Temos que pensar, se vem uma mãe com 2 filhos, onde é que vamos ter as crianças, que transporte é que vamos para as crianças, como é que falamos com a família, como é que deixamos a família confortável e, portanto, essa é uma reflexão que cabe a cada um mais do que um executivo, que pode servir de ponto, e eu acho que as câmaras devem servir de ponto para, o encontro da vontade da sociedade civil, que existem muitos anónimos que querem ajudar, que às vezes não sabem a melhor forma para ajudar, mas temos de ter a responsabilidade social de que isto são projetos familiares e que temos é que consciencializar as pessoas que não é só dar, não é só dizer que agora estamos disponíveis e temos que encaminhar as pessoas. Nós procuramos, e temos aqui a Nélia Mateus, que está a articular isso com a Associação do Algarve, estamos a fazer as pontes e, tal como o Sr. Presidente disse, vamos anunciar como é que poderemos ser um gabinete de apoio ao refugiado nesta circunstância, sendo certo que esses mediatismos que às vezes procuram, eu preocupo-me mais não o custo do autocarro, que até sou apologista, se tivéssemos que investir 50 ou 60 mil euros num transporte, mas tivéssemos 50 famílias organizadas para que possamos acolher estas pessoas, porque isso é, se calhar, o mais importante. O autocarro, o custo, é uma contratação. Agora, a AMAL, e o Sr. Presidente tem estado nas reuniões da AMAL, tem uma estratégia mais ou menos articulada, vão articulando uns com os outros e, acima de tudo, não devemos usar este assunto de modo algum para nos colocarmos em bicos dos pés. E cada um faz aquilo que deve fazer e sair da sua zona de conforto e colaborar. Mas temos que ser racionais, temos que ser organizados, porque a desorganização vai levar a uma perda de eficiência, vai levar a alimentos que se recolhem que não são necessários ou que não chegarão lá. Nós precisamos ter alguma frieza e cabe às entidades, cabe-nos a nós, para além de sermos cidadãos, temos a responsabilidade da gestão pública, criarmos essa plataforma, que é isso que nós vamos criar, mas não devemos andar aqui numa corrida, quem é que leva primeiro o autocarro. Nós devemos, as famílias de Castro Marim, não temos uma grande comunidade em número de ucranianos, mas não interessa aqui o número, interessa cada pessoa tem um coração, tem uma família, tem o sofrimento do seu ambiente familiar. E, portanto, nós devemos preocupar com isso e devemos estar unidos e não tão pouco andarmos aqui, devemos só acrescentar, na minha perspectiva, porque se começamos aqui a discutir o preço do outdoor e coisas que não têm significado nenhum, mas também é verdade que somos seres de emoções e conseguimos mobilizar toda a comunidade se nos envolvermos todos e darmos sinais nessa comunidade. E eu, sinceramente, é um assunto que eu não gostaria, enquanto vereadora, que nos dividisse. Nem há Partido Socialista, nem há PSD, porque o que estamos perante um problema que nos pode tocar à porta diretamente, mas acima de tudo é um problema da humanidade, do mundo, do ser humano, e é isso que nos deve unir. É um repto que eu vou lançar, é que tudo o que queiramos falar sobre esse assunto mais crítico ou de troca de impressões menos positivas, que não o façamos neste fórum público. Mais alguma questão? Posso, Sr. Presidente? Tenha a bondade, Sr. Beto Rosa. Obviamente concordamos com muitas coisas que foram aqui ditas, mas não podemos só pedir à comunidade que ajude. Portanto, quando se fala em mediatismo, eu acho que estamos a fazer algum mediatismo, mesmo sem contribuir para a ajuda daquele povo. Portanto, o que eu sugeria, e acho que aqui os vereadores do Partido Socialista, como já foi dito aqui pelo meu colega, é que
há subsídios para associações, então por que não aqui trazer um subsídio para a entrega, portanto, de bens alimentares e chegarmos a uma boa causa, porque o que interessa é de facto ajudar o povo ucraniano, e ele precisa. E não quer dizer que tenham que ser, ok, não temos uma comunidade muito grande aqui de ucranianos, não vamos recebê-los, não temos capacidade, mas podemos ajudá-los de outra forma. E não tem que ser só a comunidade, acho que o município deve ajudar, e deve ajudar não só com outdoors, nem com luzes, mas sim com ferramentas monetárias, se forem necessárias, ou bens alimentares, porque se damos para outras coisas, subsídios para associações, também devemos dar para aquilo que é importante, que é o ser humano, são eles que precisam mesmo da ajuda, e nós estamos cá para isso. Bem, eu acho que isto não deve ser motivo para ver nem ninguém a pôr-se em picos de pés, nem para a guerrilha política ou partidária. Acho que isso é horrível. Pá. Isto é uma coisa superior. Acho que não devemos estar para aqui com... Agora, que a Câmara está disponível para tudo, para colaborar, para ajudar, e estamos a colaborar, e estamos a ajudar, estamos a articular, e a sociedade civil também está envolvida. Pá, não agora fazer disto uma guerrilha política partidária, penso que não faz sentido nenhum. Temos que ser superiores, e é isso que está a acontecer. Bem, se estiverem de acordo, então vamos começar mais uma reunião de Câmara. Desta feita, o saldo do dia de hoje cifra 100 em 4.836.065 euros de operações orçamentais, operações não orçamentais 1.191.548 horas. A proposta número 50, se estivessem de acordo, votávamos em uníssono proposta 50, 51, 52, 53, 54, que tem a ver com emissões de certidão de compropriedade. Alguma dúvida neste ponto? Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Não, acho que não há problema nenhum em votar em conjunto. Convinha, pronto, apenas, isto são certidões, é uma mera... Mas convinha explicar o que é que vamos votar, apenas dizer que vamos votar em conjunto, mas explicar o que é, está bem? Isso... Quer que eu fale... Não, estamos a falar de certidões de compropriedade, que já vieram aqui várias certidões. Pronto, eu acho... Quer que eu leia uma a uma? Não é preciso ler, é explicar a quem está lá em casa o que é que estamos a votar. E o que vamos votar, de facto, são emissões de compropriedade que têm a ver com herdeiros e para que o terreno fique com mais do que um proprietário. Portanto, é isso que vamos votar, certo? Pronto. Podemos votar em conjunto. Alguém vota contra, então? Alguém se abstém? Sim, senhor. O ponto número 55 tem a ver com o Fundo de Maneio de Participação do município de Castro Marim na Bolsa de Turismo de Lisboa. Este ponto vem para ratificação. Alguma dúvida nesse ponto? Pode-se para a votação? Não, apenas... Temos uma ratificação, isto já era para ter sido, é por isso que o Sr. Presidente já deve ter autorizado. Portanto, talvez dizer para que é este Fundo de Maneio, para as pessoas ficarem a saber. Isto tem a ver com o BTTL, não é? O BTL. Tenha uma data, Sr. Vereador. Nós, com a preciosidade dos nossos procedimentos a que estamos obrigados, para fazer face a despesas e compromissos associados à participação de funcionários, temos que atribuir antecipadamente um apoio a esses mesmos funcionários para que possam, em nome do município, fazer as reservas, e estamos a falar de 600 euros, penso eu que é este fundo de maneio, e fazer aquilo que a Câmara iria gastar de outra forma, e que é a única forma simples, ágil e correta para conseguir, nos tempos a que estamos obrigados, a responder a essas pequenas despesas. É só isso. Portanto, alguma dúvida mais? Pode-se para a votação. Quem vota contra e quem se abstém. O ponto 56 prende-se com auxílios económicos a criança do primeiro ciclo. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra e quem se abstém. O ponto 57, protocolo para realização de formação em contexto de trabalho, agrupamento de escolas Vila Real de Santo António. Isto é mais um protocolo que
à semelhança de outros, para estágios escolares. Alguma dúvida sobre este ponto? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 58 e último, União Desportiva Castro Marinense, atribuição de apoio extraordinário. Alguma dúvida em relação a este ponto? Venha a bondade, Sr. Vereador Rosa. Não é uma dúvida, é mais uma vez explicar a quem aqui está o que é que vamos votar e a quem está em casa. Pronto, eu passo a ler então a proposta. Qual é o montante do subsídio? Para o que é? Considerando o teor da informação produzida pelo técnico superior do Serviço de Desporto, considerando que existem atletas do Conselho que amadoramente têm desenvolvido atividade de apoio ao desporto, considerando que a atividade da União Desportiva Castro Marinense tem crescido, em particular, em número de atletas inscritos, sendo inclusive o Clube do Algarve com mais atletas e mais prémios, entendeu este município incentivar a formação quer de dirigentes, quer de treinadores, dado que existem competências determinantes na formação de crianças e jovens, considerando que é vontade deste município, tanto nas atividades extracurriculares como nas férias ativas, protocolar serviços com a UDC, tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar um apoio extraordinário exclusivamente para formação de pelo menos 5 novos treinadores, no montante de 4.500 euros, que corresponde aos custos a suportar junto à Federação de Futebol do Algarve. Portanto, alguma dúvida sobre este ponto? Pode-se para a votação? Repara, convém voltar a falar que o União Desportiva Castro Marinense é o clube no Algarve que tem maior número de participantes de futsal, o que para nós deve ser motivo de orgulho. Eu, como médico e como autarca, não conheço nada que faça tão bem aos jovens, ao seu desenvolvimento psíquico, físico, social, do que o desporto. E, aliás, acho que é a maneira mais eficaz de combater, por exemplo, as toxicodependências, por exemplo, o alcoolismo, por exemplo, o tabagismo. E daí eu congratular-me com o facto de a União Desportiva Castro Marinense ser o clube no Algarve com maior número de participantes na modalidade de futsal. Para mim é um orgulho. Portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Se os colegas estiverem de acordo, acrescentamos mais dois pontos que têm a ver com procedimentos concursais na área da carpintaria e de mecânica. Estamos de acordo? Sr. Presidente, se não se importar, eu gostava de esclarecer. Tenha a bondade, Sra. Vereadora. A informação, de facto, chegou-me a tempo ao gabinete, só que eu só vi na segunda-feira, chegou na sexta-feira, e isto são postos de trabalho que estão a ser garantidos por trabalhadores a termo certo, cuja renovação não vai ser possível dentro de em breve. Nós já temos estes lugares no mapa de pessoal, mas cabe à Câmara deliberar sobre a abertura do procedimento para o concurso a tempo indeterminado. E o facto de não termos incluído ou não ter remetido isso para a Câmara na sexta-feira em tempo, faria com que mais 15 dias se perdessem para o início do procedimento. Por isso é que pedi ao Secretariado, caso não houvesse inconveniente, tentar incluir nesta reunião de Câmara para podermos ganhar esses 15 dias e não termos que usar, pronto, ou não ter que pedir ao Presidente para avançar com avocar a si os poderes da Câmara. Foi por isso. Obrigada. Tenho a mandar, Sra. Vereador. A oposição do Partido Socialista em Castro Marinho, que faz oposição nesta Câmara, não é para colocar pedras na engrenagem, nem é para dificultar a vida a ninguém, não é para criarmos problemas. É sim para contribuirmos e colaborarmos junto com o Executivo naquilo que nos for possível. Não fazemos, por exemplo, como a oposição em Alcotim, que por 2 horas, que o processo que chegou às mãos ao vereador, por 2 horas, não aceitou
que o assunto fosse votado em reunião de Câmara, não chegamos a esse ponto, nem muito menos do que isso. E não vemos qualquer motivo para que estes assuntos não possam vir à reunião de Câmara, sendo assuntos que é de importância, são 2 postos de trabalho e são importantes. Desta forma, julgo que não vemos qualquer inconveniente a que os assuntos sejam incluídos em reunião de Câmara. Tenha vontade, Sra. Vereadora. O meu colega já disse tudo. Pronto, de facto, isto devia ter sido dito logo no início da reunião, se aceitávamos ou não a alteração à ordem de trabalho. Mas, obviamente, que aceitamos e vamos avançar. Eu agradeço a compreensão dos senhores vereadores da oposição em relação a este ponto. Não sei se podemos votar em uníssono os dois, se querem votar em separado. Isto tem a ver com aberturas de procedimento concursal para mecânico e para carpinteiro. Pode separar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Tenha a verdade. Eu gostaria de acrescentar, porque às vezes não falamos só aqui para nós e esquecemos que outras pessoas nos ouvem. Estes concursos destas setores operacionais, todos os concursos têm, por princípio, a exigência da habilitação escolar mínima. No entanto, essa habilitação pode ser suprimida com uma prova de experiência profissional na área nestes concursos quando abrem nessas condições. E muitas vezes as pessoas vêm até nós pedir apoio ao município ou para poder trabalhar ou gostariam de trabalhar no município, mas as pessoas têm que perceber que têm que concorrer, não há outra forma. E hoje existe uma outra coisa que não existia, que é cada concurso fica com uma bolsa de 18 meses, ou seja, agora vai abrir o concurso para carpinteiro, é um lugar, mas se concorrerem 20 e se dos 20, 15 ficarem aprovados, durante 18 meses, se precisarmos de outro carpinteiro, abrimos um concurso, mas não podemos ir buscar as outras pessoas que estão lá fora. Portanto, mesmo que as pessoas não tenham um projeto de vida neste momento, mas que se queiram acautelar, eu aconselho sempre que devem concorrer, porque ficarão nessa bolsa durante estes 18 meses. E às vezes não é uma má vontade, depois as pessoas dizem, mas eu fui lá e disponibilizei-me. Não há outra forma, tem que se concorrer, as provas não são complicadas, tem uma parte tem três provas, uma delas de conhecimentos mais específicos, quem sabe, e outro tem a ver com uma avaliação psicotécnica e uma outra entrevista, penso que é assim, não é? Portanto, e cada prova, se chumbar em alguma das provas, é eliminado. Portanto, nada é exato nestes concursos, não se sabe o que é que vai acontecer. Mas algumas das pessoas que estão a trabalhar connosco neste momento acabaram por estar nessas bolsas que estavam lá, não tinham pensado, tinham organizado a sua vida. Não é para as pessoas não continuarem na sua vida, nos seus percursos de vida, mas é para compreenderem porque é que algumas pessoas entram e outras não entram, se calhar até porque têm mais competências. Se não concorrerem, não há mesmo possibilidade de entrar nenhuma. Deixa-me só fazer uma referência aqui ao vereador Luís Guilhermino. Repare, é tão digno ser poder como ser oposição. E nós temos que dignificar tanto o poder como a oposição. E dignificar é falar a verdade. Quando, por exemplo, o senhor falou que nós tínhamos gasto 30 e não sei quantos mil euros em outdoors no ano 2021, isso não corresponde à verdade. Nós só gastamos 3 mil e não sei o quê. Há uma diferença muito grande. Quando, por exemplo, numa última reunião, falou que teríamos gasto 150 mil euros num estudo de não sei de quê. Quando, afinal de contas, gastámos 5 mil euros. Epá, nós temos que dignificar, nós temos com a verdade, pá, e ser oposição é tão digno como ser poder. É isto. Vai a mandar. Sr. Presidente, eu não disse que esta Câmara gastou 36 mil euros em outdoors. Não vem de mim, não é uma mentira. A Câmara Municipal adjudicou 36 mil euros em outdoors para o ano 2021.
36 mil euros. É que não estamos a falar em 3.600, estamos a falar em 36 mil. Agora que o Sr. Presidente venha dizer que só gastou 3.600, então eu pergunto qual é a sua gestão do bem público quando faz uma adjudicação de 36 mil e prevê gastar 3.600. Então, mas afinal, em que é que estamos? E depois, não se preocupe em gastar 3.600 euros em outdoors, mas preocupa-se, se calhar, em gastar 11 mil euros num autocarro para a solidariedade. É uma coisa... Ou ouvir dizer que não se preocupa em encher o Conselho com outdoors a anunciar uma solidariedade. Agora, quem colocou, quem fez a adjudicação direta não fui eu, não foi a oposição, não foi o Sr. Presidente. O Sr. Presidente é que fez uma adjudicação direta de 36 mil euros em outdoors. E não vale a pena vir dizer que não gastou, que só gastou 3.600. Eu não disse que gastou 3.600. O Sr. Presidente nunca disse isso, disse 3.000 e tal. Os 3.600 deduzo eu que tenha sido, que é para tirar só um zero, só para, mas é só uma picardia. Agora, que é verdade, não venha dizer que é mentira. É verdade, 36 mil euros em adjudicações em outdoors. Agora vem dizer, não, é uma mentira. Calma, então mentira de quem? Sou eu que minto? Se alguém mente, se alguém pensou em gastar 36 mil euros e gastou 3.600, não fui eu. Nem foi a oposição. Não tem nada a ver com isso, sinceramente. Vamos lá falar a verdade mesmo. O senhor disse textualmente que a Câmara gastou uma quantia exorbitante, não sei se era 30 e não sei quantos mil euros. Textualmente. A Câmara gastou. Portanto, a Câmara não gastou, portanto, é mentira. A Câmara, de facto, gastou 3.000 e não sei quanto euros, porque, repara, de facto, fizemos uma consulta nesse valor, no pressuposto de haver dias medievais, Festival do Caracol, a festa de Nossa Senhora dos Mártires, etc. É que era o que normalmente se gastava para anunciar, para promover esses eventos. E como não aconteceram, gastámos 3.000 e não sei quantos. Portanto, o senhor mentiu quando disse que gastámos 39 mil, ou o que foi. Mentiu. Pronto, acabou. Mentiu. Sra. Vereadora. Eu gostaria de alertar que qualquer cidadão pode ir à plataforma da contratação pública e verificar todos os procedimentos que a Câmara Municipal faz, porque nós somos aquela Câmara que cumpre essa formalidade e mete lá todos os procedimentos. Mas dizer que aquilo tem uma matriz de preenchimento, um quadro resumo, mas se quisermos ter informação mais fidedigna, temos que abrir os anexos, que são os contratos. E nessa situação em específico, eu já expliquei que isso não tem a ver com o ano económico. Estes procedimentos nós fazemos, alguns, este aqui não me lembro se é 2 anos, se é 3, mas o procedimento aparece lá como se fosse do ano, mas... ao abrirmos o documento, vamos verificar qual é o prazo de execução daquele contrato. E isso é que é importante ver, porque neste caso em concreto, para além do que o Sr. Presidente já explicou, nós não podemos fracionar, ou não devemos fracionar. Quando temos um planeamento, há 2 anos sabemos que existem X eventos, X atividades, fazemos um procedimento que é muito mau em termos orçamentais, digamos, porque estamos a comprometer verba, mas estamos a cumprir formalidades de contratação pública para não virmos aqui depois ser acusados de fracionamento, que agora se faz uma coisa, depois faz outra, depois soma outra. Portanto, é um procedimento de contratação de fornecimento contínuo, com um prazo. E quando aparece lá no quadro resumo, muitas vezes aparece um ano. Portanto, eu aconselho, cada vez que se verifica esses procedimentos, que se vá lá verificar qual é o prazo de execução e qual é o tipo de contrato, que é o caso em concreto. Há um procedimento de fornecimento contínuo, por exemplo, materiais, fazemos um procedimento de 140 mil euros. Até podemos gastar só 5 mil, ou podemos esgotar os 140 mil muito antes do tempo. É assim a lógica do fornecimento contínuo. E, portanto, eu acho que está aí induzida em erro e eu acho que esse assunto já estava devidamente esclarecido, que nós, o que importa é o que gastámos efetivamente em função da atividade do município, que foram os tais 3 mil e tal euros. Mais alguma questão? Então, alguém na assistência quer intervir? O Sr. Pereira da Silva tenha mandado e a Nélia a seguir.
dia, Sr. Presidente, senhores vereadores. É com gosto que participo nesta reunião e quero, em primeiro lugar, manifestar a minha concordância com as considerações que o Sr. Presidente da Câmara fez sobre o apoio humanitário e o apoio político à justa luta do povo ucraniano que luta pela democracia e pela liberdade. Eu acho que isso é uma questão que nos une a todos. E a prova disso é que, na última Assembleia Municipal, a bancada do Partido Socialista apresentou uma proposta e relembro que, sob a égide da Câmara, propunha a criação de um gabinete de apoio aos refugiados. Quero lhe dizer que, até à data, não tenho conhecimento do envolvimento do Partido Socialista nesta questão e, portanto, lembrava-lhe que nós somos solidários e não se trata de uma questão partidária, cada um pôr-se em bicos de pés para que dê passos à frente em relação, neste caso, ao PSD. Portanto, nós estamos à espera e queremos participar ativamente neste movimento. Uma das justificações que foi dada para que não tomássemos iniciativas bem localizadas aqui no Conselho foi a questão da participação conjunta sob a tutela da AMAL. Eu entendo isso porque acho que as respostas serão muito mais efetivas se forem feitas numa perspectiva mais alargada. E, portanto, a questão que aqui se levantou sobre a questão da simples inscrição de Castro Marinho solidário e da eliminação da Câmara, eu entendo e percebo as questões que aqui foram levantadas. Se calhar era melhor nós não gastarmos essas verbas, ainda que insignificantes, na questão das luzes da Câmara, que eu até acho que é um bom sinal que se dá aos municípios. A questão do outdoor que ali foi posto, solidários estamos todos, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, foi um reforço que eu considero que o peso e a importância são relativas. Ao Sr. Presidente, houve uma vigília em Vila Real de Santo António, promovida pela Câmara Municipal, que custos não terão sido muitos, bastante participada, e a única coisa que eu lamento é que eu não vi ninguém do Conselho de Castro Marinho, da Câmara, lá presente. O Sr. Presidente foi o primeiro a dizer que estes passos têm que ser dados em conjunto. Estamos aqui ao pé de um concelho limítrofe. Foi uma manifestação importante, bastante concorrida. Eu estive lá e nessa medida, digo, não vi ninguém, de facto, aqui do Concelho de Castro Marinho e não gostaria nada, e era uma prova de força conjunta dos dois municípios. E, para além disso, e como a senhora vereadora disse, vários municípios, de uma forma isolada, tomaram iniciativas, como Lagoa, Olhão, Portimão, Lolé, entre outros, com o envio de caminhões, etc. Eu percebo que isto é um concelho, dada a sua dimensão, não tem a capacidade económica que esses concelhos têm, mas entendo, e dando voz àquilo que a senhora vereadora disse, a questão principal é a questão do acolhimento. Essa iniciativa da Câmara de promover e de publicitar, fazer um levantamento das pessoas que estariam interessadas em acolher refugiados da Ucrânia, é positiva. E quero dizer que eu, pessoalmente, e não é para me estar em bicos de pés, porque não o sabia, inscrevi-me numa plataforma que é o IELP Ucrânia, em que manifestei a minha disposição de, nessa medida, contribuir para o acolhimento de refugiados. Mas filo porque não sabia que isso já era uma iniciativa da Câmara. Portanto, a Câmara Municipal de Castro Marinho, se levar por diante dessa iniciativa, eu acho que é louvável e é um primeiro passo que se dá. Lembrei-me que uma das medidas que podia ser tomada, porque o meio está lá, eu olho ali para aquele hotel da Vista Real, em Castro Marinho, que está perfeitamente abandonado e que, se não estou em erro, pertence à Caixa Geral de Depósitos, tem créditos sobre
aquele edifício, se calhar a Câmara de Castro Marim, em articulação com a Caixa Geral de Depósitos, era uma iniciativa, não sei quantos quartos é que aquilo tem, mas era levar à prática e disponibilizar um espaço que está ali ao abandono, que poderia ser uma solução para acolher muitos refugiados aqui no Concelho. É uma iniciativa, por exemplo. De maneira que nós estamos cá, estamos solidários e estamos verdadeiramente empenhados neste problema e acho que o Partido Socialista, que é uma das forças do Concelho, não devia ser posta de lado. Devia haver, de facto, e esse foi o princípio que presidiu à proposta conjunta do PSD e do PS, que houve apoio e nós manifestámos logo a nossa concordância, mas é preciso agora dar passos em frente. Portanto, não nos queremos estar a pôr em bicos pés, antes queremos colaborar nesta questão tão importante como seja o apoio aos refugiados. Há uma comunidade grande de ucranianos no Concelho de Castro Marim, como dissemos, virão com certeza muitos concidadãos para Portugal e acho que podemos dar passos mais importantes e mais significativos nesta questão. A outra questão que eu queria levantar, e acho que é de particular importância, nós não podemos ser só solidários com os ucranianos que procuram e que estão, os refugiados que provavelmente virão para Portugal. Nós no Concelho de Castro Marim temos um problema que é a habitação social. Já várias vezes levantei aqui esta questão e o Sr. Presidente da Câmara disse que estava a ser feito um levantamento sobre as carências do Concelho nesta matéria. Castro Marim é um dos poucos concelhos que não tem ainda um plano estratégico para a habitação. E isto era uma prioridade no programa eleitoral do PSD, a questão da habitação social. Mas, por outro lado, não vimos inscritos no orçamento para o ano 2022 qualquer verba que se relacionasse com essa questão. Gostava, mais uma vez, que o Sr. Presidente me dissesse o que é que foi feito para o levantamento das carências da habitação neste Concelho. É só isto que tenho para dizer. Muito obrigado. Senhora Nélia Mateus. Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa de fazer esta intervenção, mas vou fazê-lo como público. E também porque estou dentro destas situações. Devo começar por dizer que há 15 dias que ando numa angústia tremenda sobre o que está a passar à nossa volta. E hoje ainda fiquei mais triste por perceber que se está a discutir aqui um papel que é colocado na rua quando tantas outras coisas nos atormentam, a nós, Câmara Municipal, e a mim pessoalmente, como comunidade da Igreja Católica. E quero começar por agradecer ao Sr. Presidente e louvar a sua atitude, porque quando encetamos os procedimentos para ver de que maneira ajudamos o povo ucraniano, o senhor virou-se para mim e disse-me: Nélia, seria bom ser feito não em nome da Câmara, porque nos vão dizer que estamos a aproveitar da desgraça alheia para fazer política. Obrigado por isso, Sr. Presidente, e é bom que as pessoas saibam disto. A comunidade católica da altura entendeu por bem, porque é nosso dever, como irmãos católicos, arregaçar as mangas e encetar este processo. E estamos todos, a Irmandade do Coração Imaculado de Maria, um grupo de homens fantásticos e de mulheres, em articulação com a Associação de Ucranianos do Algarve, a fazer tudo aquilo que podemos. Se Deus quiser, já na sexta-feira irá uma quantidade de alimentos e produtos de higiene e tudo o que mais nos tem sido pedido para a Ucrânia, para ser entregue, para ser enviado para a Ucrânia. A Câmara Municipal, de facto, tomou estas duas decisões de pôr esse outdoor e de iluminar a fachada da Câmara. Para nós não é importante, é verdade que enviar conservas e comidas enlatadas e produtos para as crianças, alimentos, se me dessem a escolher, seria bem mais importante. Mas também devo testemunhar, porque tenho uma comunidade de ucranianos em altura, que também agradeceram. Porque quando estamos mal na vida, quando atravessamos muitas dificuldades, todos gostamos de alguém que nos ponha a mão no ombro e que nos dê, porque somos pessoas de afetos, e que nos dê um abraço.
Portanto, eu acho que aquilo que nós achamos insignificante, e como já disse, não será para mim a coisa mais significante, é muito importante para esta gente, porque ainda ontem, à noite, recebi mensagem de uma família de ucranianos que lá está em altura a agradecer quando viram iluminada a fachada da Câmara. Isto é um assunto que não é, como digo, de extrema importância, mas que também, para aqueles que estão fora do seu país e que têm familiares lá a lutar naquela guerra terrível, também se sentem apoiados, também sabem que Castro Marim está com eles. É verdade que parece que a Câmara Municipal não está a fazer nada, mas já tivemos uma família de ucranianos, uma mãe com 2 crianças, que chegou a Castro Marim e que foi acolhida devidamente e que foi encaminhada para quem de direito e que procurámos saber onde ia dormir, se tinha onde dormir e que foi feito esse encaminhamento. Agora, eu acho que é pena, porque nós, nesta altura, não deveria haver nem poder nem oposição, deveríamos estar todos de mãos dadas em articulação para isso tudo. E, se por um lado dizem que a Câmara não deve fazer publicidade do apoio, no caso do outdoor, por outro lado dizem que a Câmara não devia fazer outras coisas. A Câmara está a fazer outras coisas, tenho a certeza absoluta, e nós estamos a embalar dignamente todos o que vamos enviar para a Ucrânia. Esta noite, se Deus quiser, temos esse trabalho concluído, e tenho a certeza que o Sr. Presidente, se lhe dissermos, olha, falta conservas, ou falta fraldas para bebés, ou falta, com certeza que eu tenho absoluta confiança de que a Câmara Municipal estará disponível para isso. Portanto, eu acho que este assunto não deveria ser um assunto para ser discutido em público. Eu estou a usar destas palavras porque fiquei sentida, fiquei triste em estarmos numa reunião num período destes com um assunto que para mim não seria assunto, fiquei triste. Acho que devemos estar todos unidos, solidários com este povo, ajudar em tudo aquilo que pudermos. Também dou graças a Deus porque até temos pessoas disponíveis a acolher crianças, até para a adoção definitiva. Isto é muito bom, são gestos muito bonitos que têm chegado através desta articulação com a Câmara Municipal, que é muito importante, porque as pessoas particulares podem, de facto, ajudar, e está a ser feita, então, esta articulação que já está pronta à divulgação para sair hoje, com estas famílias que poderão fazer acolhimento com habitação, que infelizmente a Câmara não dispõe, e eu acho que temos de estar todos de mãos dadas, e é importante que haja uma entidade como a Câmara Municipal, onde as pessoas saibam onde se dirigir, porque não é uma pessoa que vem da Ucrânia, que chega a qualquer sítio e que vai bater à porta de toda a gente. Portanto, eu acho que, e quero agradecer aqui a tantas pessoas que têm vindo de todas as partes, não só do Concelho de Castro Marim, entregar bens de coração, na sua pequenez, gente humilde, gente que vem, que se vê que estão ali de coração e que querem realmente minimizar o sofrimento destas pessoas. Um grande obrigado a todos e também à Câmara Municipal. Sr. Pereira da Silva, eu penso que a Assembleia Municipal, quando aprovou a criação de um gabinete para recolha de alimentos e de roupas, penso que desconhecia que havia já essa iniciativa tinha sido tomada pela sociedade civil, em particular pela paróquia de Altora. De facto, aliás, eu valorizo muito as iniciativas da sociedade civil, são feitas com amor à camisola e com muita dedicação, e neste caso particular, as juntas de freguesia e a Câmara estão a colaborar de modo ativo com a paróquia de Altora. No caso particular da vigilância ali de Vila Real, reparo, o que eu tenho conhecimento é que a Nádia Catarro, muitos dias antes, iniciou um movimento de recolha de roupas e de alimentos, etc., a Nádia Catarro, e de facto arrastou muita gente, em colaboração com a Rádio Guadiana, que pôs uma carrinha, etc. Agora, e de facto a sociedade civil em Vila Real respondeu também de modo muito ativo nesta ajuda. Reparo, a vigília, como outras vigílias de outros concelhos, quer dizer, ninguém nos convidou, a Câmara de Castro Marim não foi convidada para participar nessa vigília, nem noutras vigílias que há por esse Algarve fora, e como tal, eu não fui lá. Mas assisti de facto através da internet à vigília. Agora,
agradeço a sugestão do Hotel da Vista Real. Vamos ver o que é que... Vamos entrar em contacto com a Caixa Geral de Depósitos, a ver se isso é possível. Qualquer das maneiras, também lhe digo que nós estamos a trabalhar para um gabinete, de facto, de apoio aos refugiados naquele âmbito das famílias de acolhimento. E, de facto, aliás, hoje já sai um cartaz, vamos publicitar esse gabinete. Não sei se a vereadora Filomena Sintra quer completar. Em relação à habitação. Sr. Pereira da Silva, como sabe, eu tenho a porta do meu gabinete sempre aberta e quero lhe dizer que quase todos os dias surgem famílias de Castelmarim com enorme dificuldade em arranjar casa, famílias com filhos menores. É um problema gravíssimo que Castelmarim tem, e não só, mas em particular este concelho. Eu gostaria de ter uma varinha mágica para arranjar casa para essas pessoas todas, mas sinceramente estamos a fazer tudo, e a vereadora Filomena, que tem esta área, vai-lhe explicar o que é que estamos a fazer. Sim, sobre as intervenções, porque depois nós estamos a falar de um assunto sensível e depois misturamos e deixamos no ar posições. O Sr. Pereira Silva tem responsabilidades maiores, porque é deputado da Assembleia Municipal, portanto, saberá, e que já ouviu com certeza, aquilo que é a estratégia local de habitação. O que os outros concelhos têm e que nós compreendemos, quando nós falamos, temos de saber o que é que estamos a falar. A estratégia local de habitação, que vamos trazer, se possível, a uma Assembleia de Março, e que vamos também conseguir o desenvolvimento de uma estratégia local de habitação, não é aquilo que se propaga por aí. Não é uma política social de habitação. É exclusivamente um pacote que se tem que negociar com o IRU, Instituto de Reabilitação, e que sobre esse pacote tem que haver um diagnóstico, tem que haver nós temos de saber, à partida, há 6 anos, o que é que nos propomos fazer para, e que corresponde a um diagnóstico, e temos de ter verbas disponíveis para contratualizar. Portanto, não podemos sonhar para além das nossas capacidades de contratualização e temos que ter o diagnóstico social feito. Como eu já conheço um bocadinho esta terra, e contrariamente à vontade técnica até e dos parceiros técnicos, foi anunciado publicamente, redes sociais, com patrocínio desses anúncios, a fase do diagnóstico em que as pessoas poderiam dirigir-se ao município. Foi alertada que poderia ser um risco, mas eu já sei como é que funciona aqui Castelmarim. Infelizmente, temos que estar sempre a parecer sérios, demonstrar que somos sérios. Foi feita essa fase de diagnóstico, já foi feito um levantamento do parque habitacional de reabilitação, não só em Castelmarim à altura, mas também em 2 ou 3 aglomerados rurais, onde queremos também levar pessoas para o interior. Não é possível transpor para essa estratégia a vontade inicial, pelo menos minha, que era conseguir reabilitar 20 ou 30 fogos em vários aglomerados rurais em que acabámos de colocar água, que era uma forma também de trazer pessoas para o interior. Não é possível, porque o diagnóstico tem que bater certo com a proposta e não há famílias com transporte ou com isto ou com aquilo. Agora, dentro dessa estratégia local de habitação, eu posso-lhe avançar já, que vão lá estar intervenções que não vão beneficiar da estratégia local de habitação, mas nós vamos assumi-las para estar lá, que é habitação a custos controlados. A habitação a custos controlados não é comparticipada de forma alguma. No entanto, faz parte da nossa estratégia local de habitação, contrariamente às diretivas e, portanto, aquilo faz parte da estratégia, mas não vai receber qualquer financiamento com participação do IRU. E é o quê? Uma família, vamos imaginar, não precisa muito nem pouco, uma família média, 2 técnicos superiores com 2 filhos, hoje não conseguem, nas circunstâncias, no mercado
que temos hoje não consegue comprar uma casa aos preços de mercado, nem em Castro Marim, nem em Vila Real, nem Tavira. Então, propomos, e isso a Assembleia vai ser soberana depois a aprovar ou não essa estratégia, propomos ter um bloco em altura, outro em Castro Marim, para venda de apartamentos a custos controlados. Já temos uma proposta também de regulamento, e nós também não somos unânimes tecnicamente, porque eu considero-me técnica nesse processo, também não somos unânimes sobre essa forma de estar. E eu acho que nós, as entidades públicas, devem estar sempre no mercado, sempre que ele necessita de algum ajustamento. E neste momento é incompreensível. Ainda ontem alguém me dizia uma vivendinha geminada ali à altura que foi vendida por 300 mil euros. E eu fiquei estupefacta com o valor, é uma coisa pequena. E a pessoa disse, mas é os preços de mercado. Como é que uma família com 2 filhos para 100 metros quadrados consegue? É incomportável, não é? Então, vamos ter dentro da estratégia aquilo que é cofinanciado, vamos ter habitação para arrendamento, ter reabilitação do parque habitacional, temos aqui 4 ou 5 fogos em Castro Marim, reabilitação desse parque habitacional para reafetar essas pessoas. No entanto, será uma falácia se alguém disser que vai usar a estratégia local de habitação para apoiar os refugiados. Isso não é possível. Não, mas como isto vem no seguimento desse problema, eu não quero que fique essa ideia. Não é possível. Porque a estratégia, que é muito difícil para nós portugueses, temos um planeamento destes a médio prazo, 6 anos, um diagnóstico tem que corresponder a um plano de ação. Sendo certo que é ajustável, mas naqueles moldes, e tem que aqueles agregados na fase de diagnóstico efetivamente existirem. Nós vamos trazer aqui a estratégia para um montante na ordem dos 5 milhões de euros, fora a habitação para venda a custos controlados. É óbvio que isto é uma opinião técnica e uma proposta política que pode não vingar, portanto não estou a dizer que isto assim vai ser. Mas vamos primeiro negociar previamente, antes de trazer aqui à Assembleia Municipal, dirimir alguns erros que a estratégia possa ter com o IRU. Quem vai mais à frente já nos ensinou que é a melhor forma, porque senão tem que andar sempre, cada vez que há uma correção, tem que vir sempre ao órgão, são correções técnicas. O que é que na prática está a acontecer? Que isso é o que é o mais interessante. Não tem sido injetado dinheiro nos municípios desse PRR, dessas estratégias locais de habitação. Portanto, é um modelo muito interessante. Silves foi a primeira Câmara no Algarve, ainda não recebeu 1 euro da estratégia que tem aprovada em 2018. E Castro Marim não pode contratualizar nestas circunstâncias, porque não tem margem, não tem disponibilidade para o fazer. Mas o que é que a vantagem em termos uma estratégia local de habitação, mesmo que não tenhamos possibilidade de executar, mas não podemos contratualizar. O que temos, se contratualizarmos uma coisa diferente da nossa capacidade de execução, temos que devolver as verbas todas. Isto faz parte do contrato. Mas há uma vantagem para a comunidade e por isso também nos imbuímos do espírito de ter, que é as pessoas podem concorrer diretamente a uma figura que é o primeiro direito e que passou a ser condicionada à existência de uma estratégia local de habitação. E então, embora não tivesse havido candidaturas ainda em Castro Marim diretas ao IRU de pessoas que querem arrendar, nós não queremos nunca que isso venha a ser um impeditivo. Portanto, a estratégia local de habitação, mesmo que não tenha um apoio direto, é um mecanismo indireto para que as pessoas possam concorrer. Agora, é um problema. Leram uma notícia, com certeza, que Castro Marim é o concelho do Algarve onde existe a maior discrepância entre aquilo que é o valor patrimonial das casas, que eu estou farta de falar isso aqui na Assembleia Municipal e na reunião de Câmara, e aquilo que é o valor de venda. E que, por isso, esses municípios que têm valores patrimoniais, que é o Estado que o regula, que a Câmara, já tivemos essa discussão aqui com a senhora vereadora, que não nos permite alterar os coeficientes de localização, que estão desajustadíssimos à realidade, permite a esses concelhos terem IMIs de 0,30, que são fictícios porque tributam mais IMI do que nós a 0,4 ou 0,5 ou 0,6, porque a base é muito superior. E isso é que me preocupa, porque os valores de transação estão a ser muito díspares em relação aos valores patrimoniais. E a diferença, sim, mas um dia vão pagar mais-valia, não pagam IMI, mas um dia pagam mais-valias. Só que as mais-valias são para o Estado. E o IMI é o único imposto municipal para o desenvolvimento do território. Portanto, o sonho
e espero e lutarei enquanto tiver forças e convicção naquilo que estou a dizer, que esta máquina que está montada por trás dos coeficientes de localização seja ajustada, que o Sr. Secretário de Estado recebeu a reclamação e parou o processo. E disse, bom, agora temos a pandemia, mas compreendeu o problema. Há um desajustamento gravíssimo entre os municípios, alimentado ao longo destes anos, desde 2008. E o que é que vai acontecer? Nós cada vez temos menos meios para ajustar. Em junho espero trazer como proposta o regulamento do imposto diferenciado. Estamos a contratar um consultor que vai fazer uma lista de todas as pessoas que têm habitação própria e permanente no Conselho e vamos trazer uma proposta para que essas pessoas tenham IMI e o IMI do Conselho seja outro. Portanto, já que não conseguimos por uma via, vamos tentar por outra via. Mas não é justo, porque quem ganha as mais-valias é o Estado e está a prejudicar um concelho como Castro Marim, outros poderá haver, mas o que saiu agora, e é público e confirma-se, é o concelho do Algarve, onde o desajustamento é enorme. Penso que corresponde a 30% do valor patrimonial dos imóveis de Castro Marim, penso que era essa uma percentagem, agora não sei dizer bem qual era a percentagem, do valor de mercado. E, portanto, quando vamos ver ao IMI, temos uma base tributável, mas depois dizemos que as casas são muito caras. Pois são, mas não correspondem ao valor para pagamento de imposto. Portanto, é uma preocupação. Eu preocupo muito os jovens que não conseguem ter casa. Nós também eu vivi, eu não sou assim tão velha, mas a diferença de 5, 6 anos, ou 10, uma década, naquilo que é o sonho de um jovem, é completamente diferente. Eu comecei em 2000, nos anos 2000, a investir uma casa em Faro, uma casa em Castro Marim, em empréstimos, garantias, porque era-nos permitido sonhar. Um jovem hoje não consegue, para já nem o banco empresta nas mesmas circunstâncias. E também não existe uma estabilidade salarial da economia que lhes permita arriscar esses projetos familiares. E isto é uma preocupação, porque a nossa estabilidade emocional, a forma como educamos os nossos filhos, a forma como estamos na sociedade, e muito se deve também à nossa paz de espírito, que é muito... que termos uma casa muito corresponde para isso. Em Castro Marim é um problema. Com a nova lei dos solos, ainda me preocupo mais, que é a asfixia dos aglomerados urbanos, é essa a política nacional. Asfixiar não é no sentido de não permitir a ampliação dos aglomerados urbanos e, portanto, concentrar, e os municípios não vão ter grande margem para estar a ampliar perímetros urbanos, especialmente no Algarve, que ainda tem uma coisa que é o PROT. Portanto, a habitação é de facto um problema e agora, voltando à gênese da questão que foi a que colocou, arranjarmos casas para estas pessoas, nós temos que ser conscientes que bate exatamente certo com aquilo que disse no início. Mesmo que queiramos ter casas, onde é que as vamos buscar? Ou temos um mecanismo de imposição, ou levamos as pessoas que têm muita segunda habitação, aqui no Conselho de Castro Marim, que até não vivem cá, a disponibilizar as suas casas para este apoio. É grande parte desse trabalho também vamos tentar fazer. E quanto à correlação do que se gasta e não se gasta, eu acho que e o custo outdoor, o outdoor custa provavelmente o equivalente a algumas pessoas ganham para algumas prestações públicas, de serviço público, só em deslocações, por exemplo. Tudo é relativo. Temos é que ter consciência na gestão da coisa pública. E nós também temos que ter brio em muitas coisas que são conselhos. Se não tivéssemos nada, se não tivéssemos as luzes, se não tivesse o outdoor, parecia que estávamos apagados, ainda que todos nós, na sua consciência, estamos a fazer o melhor que cada um pode. O Sr. Pereira Silva disse que já o fez e todos nós iremos fazer, mas precisamos ser orientados. E é isto que o Sr. Presidente falou, que é este gabinete que vai ao encontro da proposta aprovada unanimemente na Assembleia Municipal e estamos a criar as pontes de ligação. Portanto, a Assembleia foi dia 28, hoje é dia 9, penso que não estamos assim tão desajustados no tempo para criar a estrutura que bem funcione. Era só isso, Presidente. Tenho a vontade sobre a senhora Nélia. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas esqueci-me de fazer aqui uma referência muito importante às juntas de freguesia, que também se juntaram à comunidade católica, e ao Clube da Junqueira, a quem também agradecemos por se juntarem a nós nesta iniciativa. Está bem? Muito obrigada. Mais alguma questão?
Tenha a bondade, Sra. Vereadora Rosa. Oi. É assim, eu estive aqui a ouvir atentamente a explicação da Sra. Vereadora e chego aqui a uma conclusão, é assim, para dar uma resposta sobre habitação social, fala de tantas coisas, explica, para explicar o inexplicável. Portanto, eu acho que a Sra. Vereadora já teve o direito de antena na rádio de Guadiana, com quem a Câmara Municipal, que certamente tem um contrato e paga. Estamos aqui a ouvir a Sra. Vereadora de falar de tudo, em MIS, fala de tudo, menos concretamente aquilo que foi questionado. Acho que se calhar devemos ser mais pragmáticos e falar diretamente e responder às questões mais diretamente. Sr. Presidente, permite-me? Tenha a bondade, Sra. Vereadora. O Sr. Deputado Municipal vem a uma reunião de Câmara e diz que a Câmara de Castramanim é das únicas que não tem um plano estratégico para a habitação. E a estratégia tem que se explicar, Sra. Vereadora. E eu, como não sei explicar por meias palavras, eu se calhar sou um bocadinho obtusa, também gosto que me expliquem as coisas para eu as conseguir perceber, se calhar as outras pessoas não precisam. Agora, foram aqui, e eu comecei a minha intervenção exatamente por isso. A propósito de um assunto, deixa-se no ar um conjunto de outras coisas e que no orçamento municipal nem estava lá nada, nem referência a isso, agora estou-me a lembrar, porque no nosso orçamento municipal está lá o dinheirinho para a estratégia local de habitação, como o documento que está a ser elaborado. Portanto, quando estiver contratualizado, logo integra o orçamento municipal. E a Sra. Vereadora é assim, nós estamos embrenhados nestes assuntos há muito tempo, mas as pessoas não são ignorantes. Nós às vezes é que não perdemos o tempo ou não lhes damos o tempo para explicar tal como devemos explicar. Porque depois lança-se aí para o ar, que é o único concelho que não tem um plano estratégico para a habitação. Parece que não temos habitação porque a Câmara não tem plano estratégico. E eu não fui incisiva, mas agora vou dizer assim, eu não alimento falácias de populismo do Governo, ponto. Mais alguma questão? Se não, dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, não é? Agradeço a presença de todos nós. Obrigado.